vim gravar esse vídeo aqui para vocês, contar um testemunho para vocês. No começo eu estava resistindo de vir falar, mas a primeira vez que eu contei esse testemunho foi na igreja, já a segunda vez que eu conto na igreja. E Deus tem tocado no meu coração para que eu viesse aqui e falar para vocês, e contar para vocês o meu testemunho, e para que o nome dele viesse ser glorificado, porque ele falou para mim, ele disse para mim que eu precisaria contar, porque outras pessoas precisariam ouvir, para que fossem edificadas através desse vídeo. Aos meus 7 anos de idade, eu fui abusada por uma pessoa da minha família, e isso eu guardei por muitos anos. Foi muito difícil porque eu guardei isso por muitos anos e isso magoou muito meu coração, e eu sofri muito com isso. Isso é uma dor muito grande, e eu sentia muita raiva, muita revolta. E eu resolvi contar para minha mãe. Eu já era casada. Contei primeiro pro meu esposo, porque eu não queria que ele ficasse pensando mal de mim, que eu não queria que ele ficasse pensando que eu tivesse me envolvido com outras pessoas. Então precisei contar para ele que eu casei muito nova, e eu contei. E eu guardei esse segredo por muitos anos. E eu resolvi contar para minha família, para minha mãe. E quando eu resolvi contar para minha mãe, ela disse: minha filha, jamais eu deixaria isso acontecer com você. Eu disse: mãe, isso realmente aconteceu. E agora não tem mais jeito. Isso passou. Isso gerou uma ferida. E de início ela chorou muito. Ela não quis acreditar, ela se culpou, e isso gerou muita mágoa, muita revolta em mim, porque eu achava que tudo ia mudar, e não mudou, e tudo continuou como era antes, porque ela amava muito essa pessoa, ela ama muito essa pessoa, e essa pessoa continuou frequentando a casa da minha mãe, como se nada tivesse acontecido, porque essa pessoa não sabia que eu tinha contado para minha família, para os meus irmãos, e eu tinha que conviver com essa pessoa, viver olhando para essa pessoa. Eu sentia muita raiva, muito rancor, muito ódio, muita revolta, e eram muitos sentimentos que eu não consigo expressar, porque eram muitos e eram só coisas ruins. Eu queria descontar nas pessoas. Eu não sabia como agir, era como se eu tivesse a ponto de explodir. E foi quando, há 5 anos atrás, eu participei de um encontro com Deus em uma igreja, do qual a minha irmã é pastora. E ela me convidou para ir para esse encontro, e eu fui com meu esposo. E nesse encontro tinha uma pastora que ela pregava justamente sobre isso, sobre abuso, porque ela tinha passado por isso. E ela gritava falando, e ela chorava falando do que ela tinha passado. E ali eu lembro que naquele encontro ajuda por muitas pessoas orando e muitos pastores intercedendo pela vida daquelas pessoas que estavam ali. E eu lembro que eu sentei numa calçada, e atrás de mim veio uma pastora, e ela perguntou para mim se eu precisava de ajuda. E eu disse: não, obrigado, eu tô bem. Eu disse: eu não vou demonstrar para ninguém a minha fraqueza. Eu não vou falar para ninguém o que eu tô sentindo. Eu não quero que ninguém aqui fique com pena de mim. Eu não quero que ninguém saiba o que aconteceu comigo. Eu falei: Deus, eu não vou falar para ninguém o que aconteceu comigo. O Senhor sabe o que eu já passei, o que eu tô passando. Eu não vou falar, eu não quero que ninguém aqui saiba. E ali muitas pessoas com o coração aquebrantado, chorando. Eu não vou
falar, eu não quero que ninguém aqui saiba. E ali muitas pessoas com o coração aquebrantado, chorando, e eu ali me fazendo de forte. Só Deus sabia o que eu estava sentindo naquele momento. E depois veio, eu lembro que deram um papelzinho pra gente escrever, como se fosse uma forma de se libertar de algo, ou algo que a gente tivesse que escrever naquele papelzinho, que a gente tivesse que confessar. E eu lembro que naquele papel eu peguei a caneta e fiquei envergonhada, e eu escrevi com letras minúsculas, sabe? Aquelas letras assim como se fossem letras de médico. Letras assim bem pequenas, como se eu peguei naquele folheto que me deram, e eu senti tanta vergonha, estava com tanta vergonha até de escrever o que tinha acontecido comigo, até de confessar em palavras o que tinha acontecido comigo, que eu escrevi, acho que foi um garrancho, para ninguém entender, que só eu e Deus entendia o que ali estava escrito. E passaram-se alguns anos, e eu saí daquele encontro na certeza de que eu estava curada. Eu pedi para Deus: Senhor, me liberta dessa dor. Senhor, eu não consigo mais suportar essa dor. Senhor, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em desistir de viver, porque eu não suportava mais sentir essa dor. Então eu não quero mais sentir isso, Senhor, eu não quero mais magoar as pessoas, eu não quero mais ferir as pessoas, eu não quero mais ser uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, porque a mágoa ela só faz mal para quem sente, não para quem feriu. Para quem feriu não é a mesma coisa de uma pessoa que foi ferida. A pessoa que foi ferida, ela tem que passar por um processo. Então eu não sabia e eu não entendia que eu tinha que passar por um processo da cura. Eu achava que após sair daquele encontro eu já estaria curada. Assim, no estalar de dedos, mas não é assim que funciona com Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus age de uma forma diferente da nossa. Eu tive que passar pelo teste de Deus. E o teste de Deus, o meu primeiro teste foi esse ano, no qual teve o aniversário da minha avó, no qual teve o Dia das Mães e outros testes que Deus fez eu passar para saber se realmente eu estava curada da dor que eu sentia. Sabe? Que eu olhei para a pessoa. Eu lembro que no Dia das Mães eu olhei para essa pessoa. Não só olhei, eu tive que sentir que eu tinha perdoado essa pessoa pela primeira vez, porque antes eu não tinha tido esse sentimento de perdão, de amor, esse sentimento que você olha para a pessoa e você sabe que você perdoou. E eu olhei para ela e eu senti um olhar de pena. Eu senti pena da pessoa. E eu falei: eu não sou melhor do que ele. Da mesma maneira que Deus me ama, Deus ama ele. Eu não sou melhor do que ele. E eu comecei, quando eu vi, eu já estava interagindo com ele, meu filho já estava brincando com o filho dele. E esse foi o meu primeiro teste que Deus fez eu passar, para eu demonstrar para Deus que eu realmente tinha perdoado. Porque não basta só a gente falar, meus irmãos, nós temos que agir, porque palavras não adianta muito para Deus. Você tem que demonstrar. Ou você vai ter que falar com a pessoa e sentir que você perdoou, ou você vai ter que abraçar. Você não vai falar: eu perdoei a pessoa que me fez mal, eu perdoei, mas é ela lá no canto dela e eu aqui no meu, e você sem ter contato nenhum com aquela pessoa. Isso não é perdão. Isso é você falar, e falar é fácil. Você tem que demonstrar com atitudes. Então Deus, se você tem mágoa de alguém, se você não perdoou alguém, Deus vai te testar. Deus vai te testar, você vai passar pelo teste de Deus, para você provar que você perdoou essa pessoa. E eu digo para vocês que depois que eu tive um encontro com Deus, tudo mudou na minha vida.
Tudo mudou e as pessoas perguntam e falam assim: como é isso? Como? Às vezes você não sabe explicar. É algo que vem de Deus. É algo que é só Ele que faz você sentir. A transformação, ela vem de Deus. Mas ela não vem de uma hora para outra, ela vem com um processo. Sabe? Você vai ter que passar pelo processo. Eu passei, meu processo durou 5 anos. Que foi do dia que eu participei desse encontro com Deus até esse ano de 2022, que eu senti que eu realmente perdoei, que eu senti que eu realmente fui transformada pelo amor de Deus, esse amor que vai além do que nós conseguimos imaginar, do que nós conseguimos explicar, vai além do nosso entendimento. É o amor de Deus que transforma, que transborda. Só Ele é capaz de fazer isso conosco, com as nossas vidas. Então eu falo para vocês, quantas pessoas dentro das igrejas, quantos filhos, quantas mães estão sem falar com seus filhos, quantas pessoas vivem magoadas e feridas por um sentimento, às vezes nem é algo tão grave, não conseguem perdoar. Eu te falo que quando eu fui contar esse testemunho, Deus me incomodou o dia inteiro para que eu contasse, eu não entendia. Eu passei o dia inteiro pensando nas coisas que eu ia falar. E eu não sabia que eu ia falar. E eu fui para a igreja e ali naquele dia eu lembro que uma irmã me chamou e ela falou: a irmã não gostaria de contar um testemunho ou ler a palavra? E eu fui e contar meu testemunho. Foi naquele dia, Deus sabia que alguém que estava ali precisava ouvir o meu testemunho. E precisava, e eu não sabia, não tinha muitas pessoas na igreja. E eu contei. Eu contei porque Deus mandou eu contar. Ali tinha alguém que precisava ouvir naquele momento o meu testemunho. E depois passou alguns dias e veio até mim uma irmã que bateu na minha casa, foi na minha porta, e essa irmã falou: obrigada, irmã. Irmã, eu vi você contando seu testemunho, eu achei tão lindo. Obrigada por ter contado seu testemunho. Irmã, sabia que eu chorei quando a senhora contou seu testemunho? Irmã, sabia que eu passei pela mesma situação que a senhora? Diferente da senhora, eu não consegui perdoar quem me fez mal. Eu sinto muita raiva. Eu falei: irmã, a senhora precisa perdoar, porque o mal só faz para quem sente e não para quem te feriu. Você precisa perdoar. Deus, ele não se agrada da mágoa, do rancor, da raiva, daquilo que nós sentimos do outro. Então, se a pessoa ela tem rancor, se ela sente raiva, ela não vai pensando que ela vai encontrar com Deus, que ela não vai, irmã. Nós precisamos nos limpar, nos purificar. Nós sabemos que não é fácil. Peça para Deus libertar a senhora desse sentimento. Peça para Deus curar a senhora dessa ferida. Então, eu precisava vir aqui contar isso para vocês. Um pouco do meu testemunho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque para Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito, porque no começo eu culpava Deus, eu falava: Senhor, por que comigo? Senhor, por que comigo? Eu questionava Deus, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Se Ele me escolheu, se eu tive que passar por isso, é porque tem um propósito. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós não entendemos. Então, é que essa palavra entre no seu coração e que você consiga liberar perdão para quem te fez mal. Tá bom? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que você seja uma pessoa cheia de amor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.